Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais uma resolução de prova discursiva. A gente vai resolver uma questão da Sescran Rio, cobra conhecimento de atualidade, e uma questão inédita, né, elaborada aí pela equipe do Você Concursado. Para poder responder essa questão, a gente vai utilizar a nossa estratégia de resolução, que é justamente analisar o enunciado, montar o rascunho eficiente e, por fim, trazer uma proposta de resolução. Beleza? Então vamos nessa. A questão é essa daqui. Esse é o enunciado, né, no modelo da Sescran Rio, inédita, elaborado em 2021. Aqui tem uma consideração acerca do conteúdo, do assunto em si, é como se fosse uma introdução, com uma visão do órgão acerca do assunto, né? Depois tem aqui uma informação de que os textos que a gente vai ler, texto 1 e texto 2, eles não devem ser copiados, né? Então você não pode pegar uma parte do trecho e inserir na sua redação, nem pode fazer referência, por exemplo, segundo o texto 1, segundo o texto 2, não pode fazer isso na prova, mas você pode ler o texto, captar as ideias principais e utilizar essas ideias na sua argumentação, desde que elas não sejam as únicas, né, ideias que estão no seu argumentação, porque senão a banca vai ver que você não sabe nada. Então você pode pegar as informações, trabalhar elas, escrever de outra forma no seu texto e trazer algumas informações novas também para poder complementar a sua argumentação, beleza? Então, você vai fazer a leitura cuidadosa dos textos e aí vai chegar até aqui o comando da questão, que é a parte que mais interessa para a gente. Então, diante da rapidez das inovações tecnológicas e a lentidão nos processos de atualização das normas de proteção ao cliente, a segurança da informação se tornou uma área essencial tanto para as instituições bancárias quanto para a própria sociedade. Considerando que os textos têm caráter meramente motivador, redija um texto dissertativo ou argumentativo sobre o seguinte tema: segurança da informação na internet e direito do consumidor, para ser respondido em um máximo de 30 linhas. Então aqui a gente tem um aspecto bem interessante, porque a banca ela já deixa meio que claro para a gente, né, qual é o grande problema, né? Então ele fala aqui de segurança da informação, ele fala da internet e fala do direito do consumidor. Só que ela já deixa aqui uma brecha para a gente entender o que, que ela está querendo dizer com isso. Ela diz, ó, rapidez das inovações e lentidão no processo de atualização das normas, né? Então você tem um direito do consumidor que tem um processo difícil, demorado para poder atualizar, e você tem as inovações tecnológicas que se multiplicam e que crescem muito rápido, né? Então você tem aqui o quê? Um desequilíbrio, um descompasso entre as duas. Então, com as informações que estão aqui, a gente já consegue entender mais ou menos para onde o examinador está indicando que ele quer que você vá, né? Então, quando você for montar a sua tese vai ter que estar direcionada ainda, ó, precisa alinhar, né, a segurança da informação na internet com os direitos do consumidor, né? Precisa haver um alinhamento, um equilíbrio, um balanceamento, né? As normas elas precisam ser atualizadas de forma mais efetiva para poder acompanhar as mudanças das inovações tecnológicas. Então a gente consegue buscar algumas informações aí só lendo, né, o comando da questão, beleza? Fez essa leitura, pegou as informações gerais ali, se contextualizou sobre o tema, beleza, vamos montar então nossa estrutura argumentativa, que é a base do nosso rascunho eficiente. O assunto, segurança da informação, né? Poderia ser inovações tecnológicas também. O que importa, na verdade, é que o assunto, que o tema esteja dentro do assunto. Então, se o tema é segurança da informação na internet e direito do consumidor, né, é importante que o assunto seja algo que abarque isso, né? Poderia ser relações comerciais também, enfim, poderia ser diversos aspectos. Agora, com base nesse tema, a gente vai montar nossa tese. Nossa tese é uma afirmação, nosso ponto de vista acerca do tema. No caso, eu montei a seguinte tese, ó. As ações de proteção à informação e as regras do Código de Defesa do Consumidor devem estar alinhadas para se adaptarem à era dos bancos digitais. Então, as ações de proteção à informação, o que é proteção à informação? É segurança da informação, né? E as regras do Código de Defesa do Consumidor, que é o direito do consumidor, devem estar alinhadas para se adaptarem à era dos bancos digitais. Então eu levei em consideração aquela linha de raciocínio que estava lá no comando da questão. Aí para poder defender isso eu tenho que criar os tópicos, né? Então eu primeiro eu criei que existem regras de proteção das informações dos consumidores, então existem essas regras, e essas regras estão onde? Estão lá
no CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor. Tá lá, existem regras. Agora, apesar das regras, o direito à privacidade e à segurança é ignorado, né? Então, a gente vai para o seguinte, existe as regras, né? Eu vou dizer, ó, existe a regra deve obedecer isso, isso e isso, porém, não são feitas. Por quê? Por conta disso, disso, disso e disso. Então, eu vou argumentar dessa forma. Você, quando for montar a sua redação, você poderia criar outros tópicos, outra tese, não tem problema nenhum. O importante aqui é você se atentar mais à regra da técnica de escrita mesmo, de onde você vai colocar as informações, a questão da estruturação, da organização das informações dentro do texto. A tese ou os tópicos, eles podem variar, não tem problema nenhum. O importante é que eles estejam vinculados ao tema, beleza? Massa. Então você fez isso aqui, aí você vai estruturar a parte formal, né, do seu texto dissertativo, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução vai ter de 3 a 6 linhas e os parágrafos de desenvolvimento vão ter de 9 a 11 linhas, um parágrafo de desenvolvimento para cada um dos parágrafos, beleza? Fez esse planejamento, levantou as principais informações, inclusive as que você vai preencher aqui em cada um dos tópicos, aí você pode montar seu texto. Então vamos lá, montar nossa introdução. Para isso eu vou utilizar assunto, tema e tese. Não vou utilizar os tópicos nesse caso aqui, né? Então vai ser, como é que vai ficar? Ó? Ao refletir sobre os desafios da segurança da informação e dos direitos do consumidor no âmbito das instituições bancárias, fiz aqui referência ao tema, é possível perceber que as ações de proteção à informação e as regras do Código de Defesa do Consumidor devem estar alinhadas para se adaptarem à era dos bancos digitais. Apresentei aqui a minha tese, tá? Então apresentei o meu tema e apresentei a minha tese. Uma informação interessante aqui é só a utilização dessa sigla, tá? Veja que eu utilizo Código de Defesa do Consumidor, todas as letras em maiúsculo, e aí cito a minha sigla. A partir daqui, sempre que eu for fazer referência ao Código de Defesa do Consumidor, eu só preciso usar a sigla, eu não preciso mais usar o termo completo, beleza? Então veja que eu coloquei aqui, eu fiz aqui um parágrafo de introdução resumido, né, só com um tema e com a minha tese, para poder ocupar menos linhas e aí desenvolver um pouco mais a ideia nos parágrafos de desenvolvimento. Então vamos lá, existem regras de proteção das informações dos consumidores. Preliminarmente, ó, o elemento coesivo aqui para dar progressão ao texto, é a primeira ideia central, né? No que se refere à segurança da informação, há uma série de direitos com vistas a proteger as informações dos consumidores. Tá? As informações aqui, poderia até trocar esse nome aqui e colocar dados, para não ficar repetitivo, informação e informações, né? Então a gente coloca aí dados, fica melhor. Há uma série de direitos com vista a proteger os dados dos consumidores, beleza? Segundo o CDC, ó, utilizando só a sigla agora, né? Vai ser o meu recurso de autoridade, ó, tá lá no CDC. Além dos direitos relacionados à defesa da honra, como a penalidade de multa em dobro para empresas que realiza cobrança indevida de débitos, tá? Há princípios básicos para o uso e distribuições de informações dos consumidores, que devem ser observadas em qualquer relação comercial, como a privacidade, honra e dignidade do cidadão. Então aqui, o que eu fiz? Eu trouxe as diretrizes que estão previstas no Código de Defesa do Consumidor. Isso aqui é o meu argumento principal, né? Eu trouxe informações dizendo assim, ó, existem regras, existem diretrizes, existem princípios básicos que devem ser observados nessa proteção aqui, beleza? Além disso, é necessário ressaltar que o desrespeito ao estabelecido nos dispositivos do CDC pode ensejar sanções de natureza civil, administrativa e, em certos casos, penal. Né? Então eu trago aqui que existem regras, existem diretrizes, né? A pessoa ela pode ser responsabilizada se ela não proteger os dados, não proteger as informações dos consumidores, dos clientes. Então eu faço um panorama geral do que existe. Tá? Aí agora eu vou para um segundo aspecto em que eu digo o seguinte, eu vou trazer uma ideia contrária, ó, que é defender justamente que apesar de existir regras, o direito é ignorado. Então, ó, ocorre que, ó, o elemento aqui coesivo da ideia contrária, na internet,
Por existirem uma gama enorme de relações contratuais, muitas vezes o direito à privacidade e à segurança é ignorado. Aí aqui eu trouxe meu argumento principal, ou meu tópico frasal. Esse tópico frasal ele vai ser a ideia central do parágrafo. Agora eu tenho que defender ele, não adianta só eu citar ele e pronto. Então, ó, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tá? Aí aqui, ó, eu trouxe aqui um erro que realmente acontece muito em prova discursiva, que é o quê? Que a pessoa colocar a lei especificada, então é o nome de uma lei, ó, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e bota a letra minúscula. Gente, isso aqui é assim, ó, lei com letra maiúscula. Por quê? Porque é uma lei especificada, um substantivo próprio, tá? Então, sempre que a lei for especificada, bota aqui letra maiúscula, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tá? Show de bola. Então, vamos. Feito essa ressalva aqui, porque é importante a gente destacar esses pontos, né? Porque na hora de fazer a prova a gente nem se atenta a isso. E isso aqui costuma tirar ponto de gramática. Então vamos lá. A Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, visa combater a instalação de cookies com o objetivo de vasculhar os passos de seus clientes sem a devida autorização ou comunicação do consumidor. É considerado uma prática abusiva, tá? Aqui o cookies, como é uma palavra estrangeira, ela deve vir entre aspas, tá? E o que é isso aqui? É aquela, a pessoa instalar, né, esses cookies, que são essas que buscam vasculhar os passos do seu cliente, sem a devida autorização ou comunicação do consumidor, ou a comunicação do servidor, o que é considerado uma prática abusiva, né? Então, você entrar num site de internet ali, as pessoas pegarem aquelas informações suas, né, vinculadas ao seu perfil, e usar aquilo para mandar depois cookies ou outras mensagens, sem que você aprove, né, a utilização das suas informações, isso é uma prática abusiva, e isso é combatido pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente traz que existe essa lei. Agora, ademais, o compartilhamento ou venda de dados pessoais a terceiros sem o devido consentimento para fins comerciais ou não também viola o CDC, uma vez que expõe o consumidor a riscos de segurança. Então, essa instalação de cookies, né, que é uma afronta à proteção de dados, e também o uso indevido ou compartilhamento, né, tem gente que compartilha ou vende os dados pessoais, é como se você, como usado, pegasse o seu e-mail e aí depois a pessoa, eu quero fazer uma publicidade. Aí você consegue pegar seu e-mail e falar assim, tá aqui, ó, o e-mail de fulano custa R$ 5 o e-mail dele. Pô, você está vendendo um dado que nem é seu, né? Isso aqui é um problema muito sério, né? E que acontece também, não com você concursado, porque o você concursado tem uma política de privacidade ali muito rígida quanto a isso, não compartilha dado com ninguém, mas, né, para fins de prova aqui, a gente pode utilizar isso como um exemplo de prática abusiva, né, de direito à privacidade e à segurança da informação como ignorado. Aí, até aqui já estava legal, né? Mas tem espaço, eu vou desenvolver um pouco mais. Ressalta-se que, embora existam sanções para essas práticas, há uma dificuldade muito grande do Estado em fiscalizar e punir. Isso aqui funciona, então, como um argumento secundário, para trazer um outro viés. Ó, tá vendo? Existe aqui as regras, né? As pessoas violam essas regras e o Estado, apesar de existir as regras, ele não consegue ali fiscalizar, ele tem muita dificuldade em punir, né? Até por conta da falta de instrumentos legais a acompanharem ali as mudanças no mercado tecnológico e tudo, tá bom? Então aí a gente finaliza o tópico 2, aí vamos para o tópico 3. Ou tópico 3, desculpa. Nosso tópico 3 vai ser a conclusão. Para a conclusão, a gente vai precisar utilizar a nossa tese, então retomar a nossa tese, ó. Então, diante desse cenário, é evidente que, para serem efetivas, as ações de proteção à informação e as regras legais devem estar alinhadas, né? Então, devem estar alinhadas. Faço referência aqui à nossa tese utilizando outras palavras, beleza? Só que só isso aqui não basta, né? Eu vou ter que trazer aqui uma proposta de intervenção. Ora, as regras não funcionam, certo? Há violação. Então, o que deve ser feito para evitar isso? Como que deve ser feito esse alinhamento? Por isso, é de suma importância que o Estado crie um marco normativo específico que trate da proteção de dados nas relações de consumo digitais, bem como de uma penalização efetiva de empresas que realizam práticas abusivas.
o que demanda, consequentemente, um investimento em fiscalização, né? Então, você tem ali a Lei Geral de Proteção de Dados, que traz algumas regras para a utilização de dados pessoais, né? Que é uma lei, que pode ser considerada, inclusive, um marco, mas falta, primeiro, alguém para fiscalizar, né? Se existe uma norma, existe uma lei, como é que as pessoas só vão cumprir se tiver alguém ali fiscalizando? Essa é a realidade no Brasil, né? As pessoas só vão cumprir se tiver alguém fiscalizando. Então precisa investir nessa fiscalização para penalizar, porque não adianta nada a norma dizer que não pode fazer, a pessoa faz e não acontece nada, né? Então aqui a gente vem e busca trazer essa intervenção. O que precisa ser feito para poder solucionar esse problema? E quanto mais detalhado, mais específico for essa sua proposta de intervenção, mais forte fica o seu texto, beleza? E aí você encerra a sua dissertação. Então ficou uma introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão. Se tiver ficado com alguma dúvida, você pode mandar mensagem para mim lá no Instagram ou no Telegram da Academia Discursivas. Um forte abraço e bons estudos.